Depois de passar alguns dias incríveis em Kyoto e Nara, eu peguei o trem-balo e fiz uma viagem super rápida até Osaka. Foram só 15 minutinhos entre uma cidade e outra, mas valeu a pena a experiência de andar num trem-bala japonês. E essa é a minha última cidade no Japão antes de seguir para Sudeste Asiático. Durante quase um mês no Japão, eu consegui explorar Tóquio, Fuji, Kyoto, Nara e agora eu fecho essa etapa em Osaka. Então, se você não viu os meus últimos vídeos, aproveita para clicar nos cards aqui em cima que eu sempre deixo ao longo do vídeo, ou vai lá conferir as playlists para acompanhar toda a minha jornada desde o início da minha viagem lá na Coreia do Sul. E não esquece de ativar o sininho para não perder as próximas aventuras agora no Sudeste Asiático. Então vamos começar o nosso passeio por Osaka aqui no Japão. E minha primeira parada foi na Shinsaibashi Suji, que é uma das ruas mais antigas e icônicas da cidade. Na verdade, eu fiquei hospedada bem do ladinho dela, então foi uma experiência surreal de ver o contraste dessa rua tanto de dia quanto de noite. E a história dela começa lá no século 17, quando Osaka era conhecido como a cozinha do Japão, por ser um grande centro comercial e produtor de alimentos. A rua surgiu originalmente como um caminho de ligação entre distritos comerciais, e o seu nome vem da ponte Shinsaibashi, construída para facilitar o transporte de mercadorias pelo canal Nagahori. Ao longo dos séculos, ela evoluiu de um simples corredor de comércio local para um verdadeiro centro urbano de negócios e cultura. No período Edo, a área já era bem movimentada, com lojas de tecido, artesanato, produtos típicos mesmo aqui da região. E com a modernização da cidade, especialmente na era Meiji, a rua começou a incorporar cafés, lojas internacionais e passagens cobertas, transformando-se na famosa galeria que vemos hoje. Ao caminhar por aqui, a gente encontra de tudo, desde boutiques de luxo até lojas tradicionais, principalmente de doces e lembrancinhas japonesas, além de cafés e restaurantes que atraem tanto locais quanto turistas. Cada esquina conta uma história de inovação e tradição coexistindo. E uma coisa que eu gosto muito no Japão é que os lugares não são feitos para turista, os lugares são feitos para os locais, e são locais que os turistas aproveitam também, né, acaba virando um local turístico, mas nada aqui é construído para o turismo. Lógico, uma coisa ou outra, mas esses locais mais tradicionais, eles não são transformados para o turismo em si. Eles são transformados e melhorados para os locais, né, para o uso mesmo do dia a dia dos locais. E, é claro, acaba virando locais muito conhecidos entre os turistas. O rio Tombori é um dos canais históricos que ajudaram Osaka a se tornar o centro comercial do Japão. Originalmente era construído no período Edo e ele fazia parte de uma extensa rede de canais que facilitava o transporte de mercadorias entre os armazéns e os mercados da cidade, especialmente no distrito de Naniwa, que era o coração comercial da época. Hoje, o rio Tombori se transformou em um ponto turístico icônico, principalmente pelo seu famoso Dotonbori River Walk. Durante o dia você pode observar aqui barcos turísticos, além de também fazer, né, os passeios de barco e pequenas embarcações tradicionais que lembram a função original do canal. E à noite já é um cenário completamente diferente. O rio se ilumina com os famosos letreiros de neon japoneses e as placas luminosas fizeram o Dotonbori uma das imagens mais famosas do Japão moderno. Além disso, ao redor do rio você vai encontrar diversos restaurantes, cafés, casas de entretenimento que mantêm viva essa tradição gastronômica de Osaka. E muitas pontes ao longo do rio Tombori carregam inscrições em pequenos detalhes arquitetônicos que contam histórias locais, como festivais antigos, homenagens a comerciantes que ajudaram a desenvolver a cidade. Eu estive aqui em abril de 2025, pouco antes do incêndio marcante que aconteceu ali, algo que abalou muitos moradores da cidade e toda a comunidade do Japão. Então eu queria aproveitar e deixar aqui os meus sentimentos, porque eu fiquei muito feliz de ter conhecido o rio Tombori como ele era antes. Eu tenho certeza que a união e dedicação que o Japão sempre mostra, ele será restaurado para voltar a ser o que era antes, um lugar marcante, cheio de história e vida e que permanece no coração da cidade e de todo o país. O porto de Osaka tem uma história que remonta do período Edo, quando a cidade era um importante centro comercial no Japão. Naquela época, o porto era usado principalmente para transporte de arroz, mercadorias e outros produtos, ligando Osaka às demais províncias e servindo como um ponto estratégico de comércio marítimo.
Ao longo dos séculos, o porto se modernizou e se tornou um dos maiores e mais movimentados do Japão, mantendo a sua importância econômica, mas também se transformando em um espaço cultural e turístico. Aqui também é possível encontrar o famoso aquário Kaiyukan, e para além dele, oferece diversas experiências para os visitantes. O aquário, que foi inaugurado em 1990, é um dos maiores do mundo e tem o destaque o enorme tanque central com tubarões-baleias, que também abriga diversas espécies raras de peixes, mamíferos marinhos e invertebrados. Mas o grande destaque do porto é o passeio de barco, conhecido como Osaka Port Sailing Cruise Santa Maria, um passeio de barco que permite explorar a Baía de Osaka de uma perspectiva única. O navio, inspirado na embarcação de Cristóvão Colombo, foi construído em uma escala 2 vezes maior que o original e oferece cruzeiros diários de 45 minutos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações, como o local do embarque, os horários e valores. E durante o passeio é possível avistar pontos turísticos como o Universal Studios do Japão, a roda gigante de Tempozan, o Cosmo Tower e a Maishima. Também passa sobre as pontes de Minato Ohashi e Konohana, oferecendo vistas panorâmicas da cidade e do porto. E para além disso, no porto você vai encontrar diversos restaurantes à beira-mar, cafés e um shopping, oferecendo opções tanto de lazer, gastronomia e compras. Aqui também cedia eventos culturais e shows, tornando-se um ponto de encontro tanto para turistas quanto para os moradores da cidade. Tanto caminhar pelo porto quanto navegar é entender como o passado e o presente se conectam. Um local que começou como um ponto de comércio no período Edo, hoje é um centro de lazer, educação e cultura. Uau, gente, que coisa mais linda! Olha essa rua. Ai, que pena que não dá pra ver, pra diminuir a iluminação. Todas as árvores estão enfeitadas. Uma das avenidas mais movimentadas aqui de Osaka, maior movimento, todas as lojas. Você encontra um templo dentro de um prédio. E no final do dia, eu resolvi retornar para o rio Tombori e ver ele iluminado à noite e a icônica placa do Glicoman. À noite, o rio se transforma e as luzes que refletem na água criam um cenário bem mágico que mistura a tradição e a modernidade. À noite também dá para fazer os passeios pelo rio e os barcos percorrem aqui em cerca de 20 a 25 minutos, oferecendo uma vista privilegiada dos prédios históricos e da vida noturna vibrante da cidade. Eu também vou deixar aqui embaixo as informações dos valores. Mas afinal, o que é o Glicoman? E a história por trás dele começa lá em 1935, quando a empresa Ezaki Glico, uma fabricante japonesa de doces e alimentos energéticos, decidiu criar uma propaganda que representasse saúde, energia e vitalidade. A Glico é conhecida até hoje por seus produtos à base de carboidratos e proteínas, incluindo as famosas barras de caramelo, bolos e biscoitos que dão energia, algo que na época era uma grande inovação para a alimentação saudável no Japão. E o corredor que você vê na placa não é uma pessoa real, mas uma representação simbólica da marca. A ideia era mostrar que ao consumir os produtos da Glico, você teria energia suficiente para correr 300 metros. É por isso que ele está sempre cruzando a linha de chegada em triunfo. Ao longo dos anos, essa placa passou por diversas transformações. Durante a Segunda Guerra Mundial, a original precisou ser removida e as versões temporárias surgiram. Já na década de 1980 e 1990, ela foi modernizada, mantendo o design clássico, mas incorporando novas tecnologias de iluminação. Em 2014, a versão atual com LEDs foi instalada, mantendo a tradição e o charme que atrai os turistas do mundo inteiro. O Glicoman não é apenas uma propaganda, mas ele também se tornou um ícone cultural da cidade. Estou indo em direção ao castelo de Osaka. Todo ao redor do castelo é um grande parque aberto ao público, onde vêm os turistas, onde vêm locais. Hoje é segunda-feira, então tá bem tranquilo, pelo menos até aqui, né? Até onde eu tô. Vamos ver chegando mais perto do castelo. Toda a parte externa é gratuita, inclusive a parte externa do castelo. Para entrar no castelo tem que pagar, mas se você não tem interesse de pagar, você pode só ver a parte de fora. Até porque, pelo que eu li na internet, a parte interna não tem muita coisa não, gente. Dizem que é só concreto, que nem é original, porque foi restaurado, né?
Então, vai de quem quer. Pra quem quer pagar, vale a pena. Pra ter o carimbo daqui, tem que pagar pra entrar. Mas você pode ir na estação de metrô da JR, que fica bem aqui em frente. E lá você consegue o selo com o castelo. Então, acho que vale mais a pena, né? Gente, a internet aqui é uma tristeza, não vou mentir não. Acho que consegue ser pior ainda do que da Coreia. Então, assim, que bom que eu tenho o eSIM, só que o meu eSIM aqui eu peguei... não peguei muita internet, porque eu não vou ficar muito tempo. Então não tem como você escolher a quantidade de internet que você quer. O que eu, sinceramente, acho um absurdo. Eu acho que você tá pagando, você tem que escolher, entendeu? Eu quero tanto de internet, sabe? Mas não, determina pela quantidade de dias. Então, assim, a quantidade de dias eu peguei só 15 dias, que é a quantidade de tempo que eu tô ficando aqui. E não tá sendo assim, muito suficiente. Eu tô no restinho do restinho, então eu tô tendo que economizar. E aí não tem quase internet pública em lugar nenhum. Quando tem uma dificuldade pra conectar, é um conecta, desconecta, conecta, desconecta. Enfim, mas vou deixar minha recomendação também nos comentários de sim que eu usei, tanto na Coreia quanto aqui no Japão, porque eu usei empresas diferentes. E já começamos o nosso segundo dia explorando o local mais importante da cidade. Para chegar até ele, nós atravessamos um parque que é conhecido como o Osaka Castle Park, que é um espaço extremamente verde, bem no meio do coração da cidade. E é um verdadeiro portal para a história do Japão. Com cerca de 105 hectares, o parque foi planejado para cercar o castelo e proteger sua fortaleza. Mas hoje serve como um refúgio urbano que mistura natureza, cultura e memória histórica. Algumas das árvores aqui sobrevivem há mais de 400 anos, resistindo guerras, incêndios e a modernização da cidade, carregando fragmentos do passado feudal de Osaka. E durante a primavera, o parque se transforma em um cenário de Hanami, uma tradição japonesa de contemplar a floração das cerejeiras, atraindo moradores e turistas para celebrar a natureza e a efemeridade da vida, como se estivessem conectados aos mesmos momentos que as pessoas viviam séculos atrás. O parque também possui lagos artificiais e antigos portões que serviam como defesa para o castelo, criando uma sensação de imersão de um período Sengoku, a era dos samurais e da unificação do Japão. E além disso, espaços abertos para eventos e festivais ainda são usados para celebrações tradicionais. E aqui também conta com algumas feirinhas de artesanato, flores, frutas e verduras. E é um lugar onde a história, cultura e lazer se encontram. Você pode observar as árvores, passear de bicicleta, fazer piqueniques ou simplesmente se maravilhar com a imponência do castelo ao fundo. Desse lado tem museu, restaurante, shop. Em frente tem o castelo, parque. Tudo isso é acessado de forma gratuita, mas se quiser entrar no museu, tem que pagar. Se quiser entrar no castelo, tem que pagar. Chegamos ao famoso Castelo de Osaka, um dos símbolos mais emblemáticos da história do Japão. A sua construção começou em 1583, idealizada por Toyotomi Hideyoshi, um dos grandes líderes que unificou o Japão durante o turbulento período de Sengoku. Hideyoshi sonhava em criar uma fortaleza que fosse não apenas um bastião militar, mas um símbolo de poder e cultura. A ideia era mostrar sua autoridade e a força do seu clã, mas também celebrar a arte e engenharia japonesas da época. O castelo que vemos hoje não é exatamente o original. Ao longo dos séculos ele foi destruído e reconstruído. Houve incêndios, ataques de forças rivais e até bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. A estrutura atual, erguida em concreto e aço, mantiveram o design original do século XVI, com telhados ornamentados em dourado, muralhas de pedra maciça e torres de observação, preservando o espírito e a imponência que Hideyoshi desejava. E no interior do castelo habita um museu que detalha a trajetória de Hideyoshi e da cidade, exibindo armas, armaduras e mapas antigos que contextualizam as batalhas e conquistas da época. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações de valores e horários, caso você queira visitar. E além da história militar, o castelo e o parque representam a integração entre a natureza, arte e poder típica da cultura japonesa.
você quer fugir da loucura dos templos mais importantes de Osaka, eu recomendo esse daqui. Eu estou completamente sozinha nele. Ele foi um templo dedicado à divindade Nari do século I a.C. Esse templo, ele foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial e reconstruído. E ele foi escolhido pelo Toyotomi para ser o templo protetor do castelo de Osaka. Então ele é um templo historicamente super importante. E eu não sei porque não tem ninguém aqui. Ele é um templo super bonito também. E as pessoas têm o costume de pular isso aqui e só para os templos grandões, mais importantes, mais famosos. Quando esse daqui se mantém completamente desconhecido dentro do centro de Osaka, pertinho do castelo, pertinho da estação principal. Então, se você vier aqui em Osaka, eu recomendo que você venha conhecer esse templo. Esse era o templo antes da destruição da Segunda Guerra Mundial. E aqui tem uma estátua do Toyotomi, que foi ele que considerou esse templo o templo principal de proteção do castelo de Osaka. Caramba, é impressionante a quantidade de área verde que tem em todos os lugares do Japão. Eu não fui até agora em uma cidade que não tenha parques e mais parques e mais parques de área verde. Pode ver que eu tô literalmente no centro. Ali fica a estação de Osaka. E tem um parque enorme aqui. É muito legal. A gente realmente tem muito o que aprender com a Ásia. O Mikita Park é um refúgio verde no coração de Osaka, recém-revitalizado, mas carregado de história, localizado bem ao lado da estação da cidade. Ele oferece uma visão panorâmica da cidade moderna e é um ponto de partida ideal para quem quer explorar o icônico Umeda Sky Building, que é um prédio futurístico mais famoso da cidade. E tem um observatório conhecido como Floating Guard Observatory, que é um exemplo impressionante da arquitetura moderna japonesa projetada para criar uma sensação de flutuar acima da cidade. Embora não tenha entrado no prédio do parque, já se tem uma vista incrível da estrutura e de toda a cidade ao redor. E de lá é possível observar como Osaka equilibra o passado e o futuro, com templos históricos, bairros antigos, lado a lado com arranha-céus e centros comerciais. O parque também oferece um espaço tranquilo para descansar e contemplar a paisagem urbana em meio à natureza. E eu vou deixar aqui na descrição também todas as informações caso você queira visitar o Umeda Sky Building, que é um dos marcos mais icônicos de Osaka. Osaka Tenmangu Shrine é um dos santuários mais importantes na cidade. Está localizado no bairro de Kitawari, a área central bastante movimentada de Osaka. Fundado em 949, o santuário é dedicado a Sugawara no Michizane, conhecido como o deus da sabedoria e da educação, sendo especialmente popular entre os estudantes que vão rezar por sucesso nos exames e estudos. O Tenmangu é considerado um dos principais locais de culto ligado ao Sugawara em todo o Japão. A sua tradição se mantém viva há mais de 1000 anos. E o santuário não é famoso apenas pela devoção, mas também por suas festas e celebrações, como o Tenjin Matsuri, que ocorre anualmente em julho e é considerado um dos 3 maiores festivais do Japão. Durante o festival, barcos decorados e lanternas percorrem os rios próximos, criando uma atmosfera vibrante e única que atrai turistas do mundo inteiro. Arquitetonicamente, o santuário preserva elementos clássicos japoneses, como o torii vermelho, pavilhões de madeira ornamentados e jardins cuidadosamente planejados. O santuário também funciona como um ponto de encontro para a comunidade local e turistas que buscam conhecer mais sobre as tradições japonesas. Ao visitar, você encontrará ema, que são as plaquinhas de madeira para escrever pedidos, estátuas de deuses protetores e pequenas lojas que vendem amuletos e souvenirs típicos.
simplesmente uma ilha que eles transformaram num parque, né? Qualidade de vida tudo, gente. É o que eu sempre falo. Enquanto o governo não se preocupar com a sua população, a gente vai sempre viver em países subdesenvolvidos, porque não tem nada a ver com o financeiro, a economia do país. Tem a ver com como a sua população vive. E é isso aqui. Muito quente que já tá aqui, e sempre você encontra parques em todos os lugares. São oásis naturais, né, no meio da cidade. Você encontra refúgio, consegue descansar, sabe? Se você estiver passeando, você tem um lugar para descansar. Se você estiver no seu intervalo do almoço ou pós-trabalho. É isso, gente. É isso que eu falo. Na minha opinião, Osaka é a melhor cidade. De todas que eu fui, foi a que eu gostei mais. Mas não porque é melhor por alguma razão específica, porque é mais a minha vibe, entendeu? É uma cidade grande, que apesar de ser grande, tem muito prédio, muito desenvolvida, muito cidade mesmo. Ela é pequena ao mesmo tempo, tipo, dá pra fazer boa parte de tudo, assim, a pé. O que eu senti muita falta nos outros lugares, tudo é transporte público fica muito dispendioso, fica muito caro. E apesar de ser uma cidade assim com muitos prédios e, enfim, muito mais futurística do que Tóquio até, que é essa impressão que eu tinha muito do Japão, tem muito parque, tem muito verde, tem muito templo, tem muito museu, tem muita atração, muita coisa pra fazer. E enfim, eu achei mais a minha vibe. Gostei muito daqui. A vibe das pessoas também, tem muito mais jovem, muito mais gente alternativa, assim. E achei bem diferente. Curti bastante aqui. A Hanzei-ji Yokosho é uma das ruas mais charmosas e tradicionais de Osaka, localizada bem no coração do distrito de Namba. Diferente de ruas modernas e movimentadas da cidade, essa mantém o charme japonês antigo, com vielas estreitas, lanternas de pedra e pequenas lojas que vendem desde comidas típicas até artesanatos locais. Essa rua remonta do período Edo, servindo originalmente como um corredor de acesso ao Hozenji Temple, que é um templo pequeno, mas muito venerado na região. E vamos começar o nosso último dia do passeio num dos lugares mais famosos também aqui da cidade, que é o Namba Temple. Foi fundado há séculos, remontando do período Edo, quando Osaka se consolidava como um centro comercial e cultural do Japão. E diferente dos templos mais famosos da cidade, esse daqui nunca teve o objetivo de atrair multidões. A sua função sempre foi espiritual, servindo como um local de contemplação e conexão com a tradição religiosa local. Ele é dedicado às deidades que protegem a comunidade de doenças, promovem prosperidade e orientam os fiéis em decisões importantes na vida cotidiana. Cada estátua, altar e oferenda carregam um simbolismo específico. Algumas representam a proteção familiar, outras a abundância agrícola, outras para a saúde e longevidade. E por isso, mesmo visitantes sem vínculos religiosos percebem o cuidado e a intenção por trás de cada detalhe. E é claro que não podemos deixar de falar da sua impressionante estrutura em forma de cabeça de leão, chamada de Shishi. Essa arquitetura não é apenas estética. Na verdade, ela simboliza proteção contra os maus espíritos e afastamentos de energias negativas. A boca aberta do leão é um convite simbólico à boa sorte e prosperidade, devorando os infortúnios e atraindo energia positiva para aqueles que passam ali. Ele é um templo bem pequeno, mas grandioso em significado, história e fama.
Shisenkai é um bairro histórico criado no século XX, com a ideia de ser uma nova era urbana. O nome literalmente significa Novo Mundo, e a inspiração veio de cidades ocidentais como Paris e Nova York, com avenidas largas e com iluminação moderna para a época e atrações culturais. Ele foi planejado para ser uma área de entretenimento com cinema, teatros e arcadas comerciais, e rapidamente se tornou um ponto de encontro popular entre os moradores de Osaka. Tsutenkaku, ou a Torre que Alcança o Céu, é o ícone do bairro. Construído em 1912, inspirado na Torre Eiffel de Paris, simboliza a modernidade e o progresso de Osaka naquele período. A torre passou por uma reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, mantendo seu status de marco cultural e turístico. Hoje oferece vista panorâmica da cidade, cercada por lojas, restaurantes e cafés que preservam o charme retrô do bairro. O Shinto-no-ji é considerado um dos templos budistas mais antigos do Japão, fundado em 593 pelo príncipe Shotoku, figura central da história japonesa, por ter promovido o budismo como força cultural e espiritual do país. O templo significa o Templo dos Quatro Deuses Guardiões, em referência aos quatro guardiões celestiais que protegem os pontos cardeais, simbolizando proteção e equilíbrio espiritual. Arquitetonicamente, ele segue o estilo clássico do período Asuka, com pagodas e portões monumentais e jardins cuidadosamente planejados. Dentro do complexo há pátios amplos, salas de oração e o lago com tartarugas, que simboliza longevidade, proteção e boa sorte. No coração dele, ergue-se a pagoda de 5 andares, uma das construções mais emblemáticas do centro, e cada andar possui um significado simbólico, como os 5 elementos budistas: terra, água, fogo, vento e o espaço, ou vazio. Essa hierarquia reflete a crença de que tudo no universo está conectado com a iluminação espiritual e passa pelo equilíbrio desses elementos. Subir até o topo dela é gratuito e realmente pode ser uma experiência espiritual, porque a subida é uma escada circular, escorregadia, mas chegar até o topo vale a pena, porque tem uma vista panorâmica da cidade e de todo o templo. E o templo também realiza anualmente uma celebração em homenagem ao príncipe Shotoku, que é a figura central na história do budismo japonês, como eu expliquei. Ele viveu no século VII e é lembrado por promover o budismo como força de unificação estética do Japão. Ele ocorre dentro do próprio templo, que foi fundado por Shotoku, e não é uma cerimônia exclusivamente religiosa. É uma celebração que combina rituais budistas, realizado principalmente por monges e também por outras pessoas, como músicos e dançarinos, e até mesmo pelos locais, que envolve música tradicional, danças e apresentações culturais, criando uma experiência imersiva. Durante a cerimônia, há procissões simbólicas, orações, cantos sagrados, apresentações artísticas, todas cuidadosamente elaboradas para homenagear a sabedoria do príncipe e os ensinamentos do budismo. É uma mistura de devoção espiritual, performance cultural e preservação histórica. Se você não quer perder esse evento, não deixe de pesquisar quando vai ocorrer no ano em que você planeja visitar o Japão, para você poder se programar e tentar incluir essa apresentação no seu roteiro, porque eu garanto que vale muito a pena. Depois de quase um mês explorando o Japão, passando por Tóquio, Monte Fuji, Kyoto, Nara e finalizando agora em Osaka, chegou o momento de me despedir desse país fascinante. O Japão é realmente um país de contrastes, desde o silêncio contemplativo dos templos, a agitação das ruas comerciais, florestas tranquilas, as luzes vibrantes neon das cidades. Aqui eu esperava encontrar apenas modernidade e tecnologia e um certo futurismo, mas o que eu encontrei na verdade foi tradição e história.
enquanto eu me despeço do Japão, eu me preparo para minha próxima aventura, agora seguindo para o Sudeste Asiático, onde novas histórias e experiências nos aguardam. E se você acompanhou toda essa jornada pelo Japão, não esquece de ativar o sininho, deixe seu like e se inscreva para não perder os próximos destinos. E não esqueça de ver também as playlists para ver os vídeos antigos e também da Coreia do Sul. A viagem continua e ainda tem muita cultura, história e experiências únicas pela frente. Vejo no próximo. Tchau, tchau!